Por isso, abra suas Bíblias comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, e ao achar, dá um glória bem forte aí. Diz assim a palavra: sejam meus imitadores assim, sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo. Só até aí, quem pode dar um glória a Deus? Tudo que o Espírito Santo de Deus quer e está trabalhando em nossas vidas para cada vez mais nós sermos parecidos com Cristo. Mas quem é que está falando aqui? Quem está falando aqui? Apóstolo Paulo. Mas antes de se tornar o apóstolo do Senhor, era um perseguidor da igreja. Era um cara falho, um cara que errava, um cara que cometia os seus erros. Mas o Senhor escolhe esse homem e fala assim: eu quero ele para me servir. Eu posso ver isso hoje no Bola de Neve Nilópolis. Por mais que você olhe e fale assim: quem sou eu? Deus escolheu você para servir Ele. Deus escolheu você para continuar um legado que Ele já começou lá quando Ele enviou Jesus dos céus à terra para cumprir o propósito dele aqui na terra. E agora, a partir de hoje, a partir desse dia em diante, todos os que são seguidores de Jesus Cristo continuam perpetuando o legado de Jesus Cristo que Ele fez há mais de 2024 anos atrás. Quem crê nisso? Eu e você agora fazemos parte de uma nova história. Eu convido vocês a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 29. E ao achar, dá um glória a Deus aí. Quem achou, dá um glória. Atos dos Apóstolos 29. Bota no telão aí. Está acontecendo alguma coisa, pastor? Tá sim. É porque a partir de agora, quem vai escrever esse livro sou eu e você. O livro está aberto. A caneta já está na nossa mão. E a tinta já foi derramada, que é a tinta vermelha, que é o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. E há poder no sangue do Cordeiro. Então, a partir de agora, eu e você somos os escritores de uma nova história. Vou repetir: a partir de agora, eu e você somos os novos escritores de uma nova história. Entenda algo, igreja: ser imitador de Cristo não é algo que muitos podem achar que é legal, holofote, presente, isso ou aquilo. Não. É o que Jesus falou: aquele que quiser ser meu seguidor, pegue a sua cruz, siga-me. Mas só que o evangelho cotidiano ou moderno, eles começaram a primeiro colocar uma rodinha na cruz, para de alguma forma aquela cruz, na hora que você puxasse ela, porque ele falou: pega a sua cruz e siga-me, de alguma forma, quando você pegasse aquela cruz, você seguisse Jesus, aquela rodinha ajudasse você nessa trajetória. Depois começaram a trazer, começaram a dar uma lixada, dar uma polida na cruz, para tentar de alguma forma tirar o peso dela. E começaram a colocar doutrinas, ou chamado fermentos, que foi chamado de anátema.
E um pouco só de fermento leveda toda a massa, é o que Jesus disse. E que nós temos que fazer a partir de agora é pegar um colírio celestial e pingar os nossos olhos de novo, para que a gente possa voltar a enxergar o autor e consumador da nossa fé, voltar a olhar aquilo que ele fez na cruz do Calvário e aquilo que ele espera de mim e de você. Mesmo com todas as suas falhas, suas limitações, Jesus conta comigo e com você. Parece muito louco, mas é assim que Jesus faz. Ele pega os loucos para confundir os sãos, e confunde todo mundo, aqueles que, para confundir toda uma geração, e fala assim: sou eu que derramo o meu óleo em quem eu quiser. Apóstolo Paulo, em uma das cartas, ele chega ao ponto de falar, apóstolo Paulo, ele chega a se comparar como um dos piores pecadores. Apóstolo Paulo escreve 2/3 do Novo Testamento. Se a gente for dividir o Antigo e o Novo Testamento, o apóstolo Paulo é o best-seller, é o campeão. Ele escreve 2/3 do Novo Testamento. É o cara que mais forma líderes, é o cara que mais abre igreja, é o cara que mais discipula, é o cara que mais faz o reino avançar. Apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor da igreja. Como que Jesus faz isso? Repita comigo bem forte: Jesus, Ele não está nem aí porque eu fiz no passado. Ele quer saber o que eu vou escrever daqui para frente. A própria palavra fala que Ele lança no mar do esquecimento tudo, Ele quisera. Ele já zerou o meu passado, a minha dívida, a minha culpa lá atrás. Quem crê nisso? Você tem que crer, porque isso é o segundo mandamento, é amar a si próprio, amar ao próximo como a si mesmo. Então, para você amar o próximo, você primeiro precisa se amar. E para você se amar, você precisa primeiro se perdoar. Muitos não conseguem amar o próximo porque não conseguem primeiro se perdoar. Você não consegue liberar perdão para você mesmo, para você conseguir perdoar o próximo ou amar o próximo, porque você mesmo não está se amando, ou você mesmo não está se perdoando. E a palavra de Deus, ela é rema, e ela quer trazer para mim e para você um perdão que liberta e tira todas as algemas, tira todos os grilhões e faz tudo. É Ele que me perdoa, é Ele que te perdoa, é Ele que escreve uma nova história, é Ele que redige agora nossa nova história com Ele, e é Ele que vai ditar agora os nossos próximos dias, aquilo que nós vamos viver com Ele. Mas só que na caminhada com Cristo, a gente vai ter muita pancadaria. Não é fácil caminhar com Jesus. Não é simples. Mas só que nós vamos vendo que um verdadeiro apóstolo, e eu reconheço o apostolado também do apóstolo Rino, devido a isso aqui que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 4, abre comigo aí. Isso aqui que dita o que é ser um apóstolo, o que é ser um seguidor de Cristo. E esse é um convite para mim e para você, para nós sermos seguidores de Cristo, independente daquilo que nós vamos viver daqui para frente. Está preparado? Ele diz assim: assim pois importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados do quê? Encarregados de quê, igreja? Você é um ministro de Cristo. Levanta a mão bem alto e fala assim: eu sou
Não, bem alto. Eu sou o ministro de Cristo. Pronto. Todo filho, toda filha em Deus se torna um ministro de Cristo. Porque você compartilha dos sofrimentos de Cristo. Você compartilha da morte e ressurreição dele. Você compartilha que ele virá. Maranata. Encarregados dos mistérios de Deus. Eu e você carregamos esses mistérios. Olha os testemunhos. O irmão tinha amidalite, daqui a pouco Deus usou um homem, o mistério de Deus, para orar e foi curado. Quantas outras coisas você pode ser usado por Deus, chamados mistérios de Deus. Versículo 2. Ora, aí ele fala, além disso, além de você viver os mistérios, você ser usado pelo Senhor, você ser um ministro de Cristo, você ser um filho, uma filha de Deus, porque eu já selei isso no mundo espiritual. Quando Cristo deu a vida por mim, por você, lá na cruz do Calvário, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele deu poder aos homens, ao cujo qual sou eu e você. Ele deu poder à igreja dele, o cujo sou eu e você. Ora, além disso, o que requer desses encarregados? Que cada um deles seja encontrado o quê? Seja encontrado fiel. Olha que interessante. O que temos que ser? Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Porque, como fala lá em Filipenses 2, ele foi fiel até a morte. Jesus Cristo, se nós somos imitadores de Cristo, ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Uau! E a pergunta é: até que ponto você está preparado para ser fiel? Porque quando Jesus, ele está ali discipulando seus 12, um dos 12 fala para Jesus: ei Jesus, isso aí, esse projeto, esse propósito que Deus tem para a tua vida, esses sofrimentos de cruz, esse sofrimento das marcas de Cristo, não, você não vai carregar, não vai acontecer isso. E ele fala para Pedro: ei Pedro, tu fala coisas que você não sabe, mas quando você se converter, Pedro, para trás de mim, Satanás. Ele está dizendo para Pedro: ei Pedro, você está pensando que o evangelho é o quê? Você está pensando que o evangelho requer o quê de você? Evangelho é renúncia, igreja. Evangelho é você renunciar ao teu eu, para que Cristo vive em você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo para glorificar o nome do Senhor. Ele continua: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Opa! Nem eu julgo a mim mesmo. Quem pode dar um alvo? Todo ministro de Cristo será julgado por você, pelo tribunal humano, por pessoas. Por que isso? Puxa, mas o ministro de Cristo não é para receber as bênçãos, receber o favor, receber as honras? A maior honra que você já recebe sendo ministro de Deus é você entendendo que quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Olha que interessante. Você já recebeu a maior honra de ser um ministro de Deus entregar o filho dele por amor a mim e você. Essa é a maior honra. Quer ser mais honrado? Então sirva, seja servo de todos. Porque quanto mais você é servo, mais você cresce no reino. Tem servos aqui de Jesus? Interessante, né? Muitas vezes durante todo esse
esses 14 anos pastoreando Bola de Neve Nilópolis, somos os fundadores da igreja Bola de Neve Nilópolis. Fomos julgados por homens, tribunal não, tribunal humano, né? Vamos dizer assim. Mas pessoas julgaram, pessoas falaram, pessoas agiram da maneira que elas achavam que devia agir. E amém. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque se fizeram isso com Jesus, quem sou eu para querer algo diferente que não seja a cruz de Jesus? Então olha para a pessoa do outro lado e fala assim: pessoas vão te trair. Fala para a pessoa do lado: pessoas vão te rejeitar, pessoas vão te abandonar. Mas por causa disso você vai deixar de ser ministro ou carregar os mistérios de Cristo? Se fosse por causa disso, eu já tinha parado no primeiro semestre do primeiro ano. Nem tinha completado nenhum ano na igreja. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E apóstolo Paulo também não parou. Apóstolo Rina também não parou. Principalmente nesses últimos anos. Esses 2 últimos anos, meu Deus. Versículo 4. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, como ministros de Deus, nós temos que ter temor e tremor, porque tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós fazemos ou deixamos de fazer para Ele. E cada um vai dar conta daquilo que nós fazemos para o Senhor. Entenderam? Isso é muito louco, porque às vezes nós queremos agradar homens, agradar pessoas, e muitas vezes dessas nós desagradamos o Senhor por aquilo que queremos agradar a pessoas. E o apóstolo Paulo fala: ei, porventura sou ministro de Deus? Eu seria ministro de Deus se eu quisesse agradar pessoas? Eu procuro agradar o Senhor. Seja um ministro de Cristo, agrade a Ele, faça com maior amor, com maior zelo, exale os dons do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, mas faça por amor a Ele. Versículo 5: portanto não julguem nada antes do tempo, antes até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz das coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha que interessante. Nós vemos aqui que é o Senhor que traz tudo à luz. Então, o justo não se justifica. Quem pode dar um glória? Não procura, não tente querer se justificar. Coloque o teu choro, o teu lamento, a tua dor aos pés da cruz de Jesus e fala: ei Jesus, tu és o meu justo juiz, tu és o meu advogado, e só se permanece fiel na presença dele, só permanece junto com ele, não larga ele por nada nessa vida. Versículo 6: meus irmãos, apliquei essas coisas figuradas a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto: não ultrapassem o que está escrito. Aleluia. Para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria? Como se não o tivesse recebido. Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês.
Aleluia. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Quem pode falar misericórdia? Olha que interessante. Agora ele está falando aqui que o apostolado ele chega a esse ponto de ser espetáculo para o mundo, espetáculo para pessoas condenados à morte. Versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Tem seguidores de Cristo aqui? Muitos vão chamar vocês de loucos. E se estão chamando vocês de bonzinho ou de legalzinho, tem alguma coisa de errado. Nós temos que ser loucos para Cristo. Nós temos que ser loucos por Cristo. Tem loucos aqui por Cristo? Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nós afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo para o mundo e escória de todos. Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para demonstrá-los como a meus filhos amados. Porque, ainda que eu tivesse milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Está entendendo o que é paternidade espiritual? Chamado pais na fé. É isso. Todos aqueles que geram, através do apostolado, uma liderança, filhos na fé, uma igreja, uma congregação, esses homens são chamados pais na fé. E esses pais é o que vocês têm que ouvir, esses pais que vocês têm que olhar, esses pais que vocês têm que acompanhar e ver a capa. E só larga a capa quando esse Elias subir para alguma promoção. Portanto, peço a vocês, e ele repete aqui, que sejam meus imitadores. Quem pode dar um aleluia? Quem pode aplaudir Jesus aí pela palavra dele? Interessante que a palavra ela mesma já nos ministra, né? E nós temos que entender que para sermos ministros de Deus nós vamos passar por algumas coisas, mas só que o nosso galardão, o que nós estamos juntando, são tesouros celestiais, onde traça, ferrugem, nada pode corroer e nem ladrão pode roubar. Tudo aquilo que você faz em prol do reino está sendo computado do céu. Vou repetir: tudo que você faz em prol do reino está sendo computado do céu. Olha que interessante. Aí Jesus fala ali, né? Se você honra o profeta da qualidade de profeta, você recebe o galardão de profeta, recebe uma capa de profeta. Se você honra o justo na qualidade de justo, você recebe a capa de justo, você recebe o galardão de justo. Mas ele fala o seguinte: mas se você der nem que seja um copo d'água a um dos meus pequeninos, eu não esquecerei do seu galardão. Tudo que nós fazemos para o reino foi computado. E a palavra de Deus diz que o nosso trabalho não será em vão. Vou repetir:
o nosso trabalho com Jesus não será em vão. Não foi para nenhum dos apóstolos que foram decapitados, foram mártires, foram os primeiros mártires do Evangelho. Eles morreram não de uma morte natural, a não ser, como falam os historiadores, o apóstolo João. O restante, um sem cabeça, outros pendurados na cruz, outro cruz invertida, outro flechada, facada. Todos eles morreram com uma causa: eles eram seguidores de Jesus até o fim, eles foram fiéis até o fim. Não foi uma perseguição que parou a igreja, não foi a morte do seu líder que parou a igreja, não, foi o que eles carregavam dentro deles. Eles tinham a fé em Jesus Cristo. E os nossos heróis na fé, o que eles fazem? Como a gente está lendo aqui um grande herói na fé, apóstolo Paulo. Eles fazem o quê? Eles nos dão norte, eles abrem nossa visão, eles abrem a nossa vista de como é ser um homem normal e seguir a Cristo até o fim, ser fiel até o fim. Como honrar o legado de Jesus, como perpetuar o chamado de Deus, como perpetuar o nome dele, acima de todos os nossos desejos, acima de toda a nossa alma, acima de tudo aquilo que nós almejamos. Como colocar isso em primeiro lugar? Sendo um imitador de Jesus. Em Mateus 7,13 diz assim: entrem por onde, igreja? Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Como um pai na fé de vocês, eu espero que todos vocês encontrem essa porta. Eu espero que todos vocês caminhem por esse caminho que conduz para a vida. A porta é muito estreita. Pode ver aqui o apostolado, o apóstolo falando do que é ser um apóstolo de Jesus. A gente acha que é glamour, não, é pancadaria. A gente acha que ser ministro de Cristo não, é pancadaria. Pode ver, vai ser pancadaria na tua casa, vai ser pancadaria na tua família, vai ser pancadaria onde você estuda, onde você trabalha, vai ser chacota para muitos, vai ser deixado de lado por outros, vai ser traído por outros, vão achar que você é bobinho. Mas quando você encontra Ele, você acha aquilo que é o mais precioso. Você olha para Ele e você entende que, independente da porta ser apertada, estreita, independente desse caminho ser apertado, você vai correndo, você vai caminhando, você vai se rastejando, você vai da maneira que for, mas você não vai abandonar Jesus. Você não vai abandonar Ele. Por quê? Porque você carrega um DNA na tua vida que é um DNA de honra, um DNA de lealdade, um DNA de fidelidade. Porque Jesus, Ele foi fiel por você até a morte. E o mínimo que nós podemos fazer por Ele é sermos fiéis a Ele, a seguir aquilo que Ele pediu para a gente fazer, e sermos fiéis ao chamado, ao propósito que Ele colocou na minha vida e na tua. Entenda, são poucos que encontram isso, mas eu profetizo que todos vocês encontrarão. Eu profetizo que todos vocês acharão essa porta, todos vocês viverão esse chamado, esse legado, todos vocês, esse óleo que já foi derramado por Jesus lá atrás,
e tem batido em toda a igreja, agora em cima de nós, aqui no Bola de Neve, está sobre tua vida também. Obras iguais e maiores que Jesus fez, você realizará. Você dará muita alegria para Ele. Jesus, Ele conta com você. Ele olha do céu e fala assim, cara, Ele vai dar certo, ela vai dar certo, Ele vai cumprir o propósito, ela vai cumprir o propósito. Independente das pedradas, independente do que você tem sofrido no Evangelho, independente das marcas, das decepções, de tudo aquilo que você possa ter sofrido no Evangelho, dentro ou fora, ei, entenda algo, você é um ministro de Cristo, e você é o encarregado de compartilhar as boas novas dEle, e você vai viver o chamado que Ele tem para a tua vida, e nada e nem ninguém vai roubar aquilo que há em Cristo Jesus sobre a tua vida, o legado que Ele tem sobre você, e o propósito você vai viver com Ele em nome de Jesus. Todas as promessas que Deus tem escrita para mim e para você, todas elas vão se cumprir uma por uma. Muitas vezes não está clarificado para você o que você vai ser. Como eu entrei há muitos anos por uma porta, eu entrei na igreja lá, Bola de Neve na Barra, entrei, só queria que Jesus consertasse tudo aquilo que estava ruim na minha vida. Quando eu entreguei minha vida para Ele, Ele começou a fazer, eu comecei somente a servir a Ele. Aonde que está precisando? O que você precisa de mim, Jesus? O mínimo que eu posso fazer pelo Senhor, eu quero te servir. E comecei a servir Jesus, e hoje estou aqui, continuo servindo a Ele. Eu olho pro herói, alguns heróis na fé, olho pro Danduque, um senhorzinho lá servindo as nações, ainda vai aqui, vai ali, pregar o evangelho com 70 e poucos anos, 80 e poucos anos, pregando o evangelho de Jesus. Fala, é isso, servir a Jesus. Foque em servir a Ele, com os dons, com os talentos que Ele colocou sobre a tua vida. Ah, pastor, mas hoje eu não estou muito legal não. Eu também não estava nem afim de vir para a igreja. Estava afim de ficar no meu momento, eu e Jesus. Não estava afim de pregar, não estava afim. Mesma coisa aconteceu quinta, também não estava afim, nem ia pregar. Eu falei com a pastora, falei, não vou nem na igreja. Não quero. Acabei de vir de um luto, 2 dias lá, a gente ficou lá. Não quero ficar. Quero pelo menos passar um momento de luto. Mas Jesus fala assim, ei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é Ele que conforta o nosso coração e fala, ei, não é o que você sente, não, você não vai pregar o que você está sentindo. Evangelho não é sentimento, Evangelho é vida. Evangelho, na verdade, é morte para gerar vida. E você vai pregar, na verdade, sobre mim e não é sobre você. E é isso que a gente leva. Mas muitas vezes a gente vira escória do mundo, é julgado, os haters, o que acontece? Pessoas falam isso, falam aquilo, blá blá blá. Aí você, estou chateado com o que aconteceu. Chateado com minha família, chateado com meu sobrinho, estou chateado com meu vizinho, estou chateado com meu pastor. E o que Jesus tem a ver com isso? E muitas vezes a gente deixa de lado o Evangelho de Jesus. Deixamos de ser usados por Ele, de servir a Ele, pelos nossos sentimentos naturais. Por isso que é uma luta da alma contra o espírito. A alma não quer que você venha para a igreja. A alma não quer que você sirva. A alma não quer que você leia a Bíblia. A alma não quer que você ore. A alma não quer que você pregue. Mas quando você fortalece o teu espírito, a tua alma não tem mais controle sobre aquilo que é dominado pelo Espírito Santo de Deus. E
você começa a servir a Ele por amor a Ele, por amor àquilo que Ele fez na cruz do Calvário por você. E você começa a dedicar a tua vida por Ele, para Ele, e por meio dele são todas as coisas. E você começa a entender, e começa isso a clarificar na tua vida. Você começa a dar passos de fé, e você começa a entender o que Ele te chamou para fazer. O apóstolo Paulo achava que estava fazendo alguma coisa para Deus, e quando ele viu, não estava fazendo nada que Deus queria que ele fizesse. Um cara religioso, mas ele não conhecia Jesus. Jesus está te chamando para você conhecer Ele, para que você possa servi-lo com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, para que você possa olhar para Ele e falar assim: Ei, Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu lembro dessa oração que eu fiz lá na Barra. Rolou um culto desse, e a pastora Priscila, ela fez um apelo. Ela falou assim: ei, ela fez isso, eis-me, da passagem de Isaías: a quem enviarei? Eu levantei a mão e falei: eis-me aqui, Jesus. Não foi a pastora que me viu, até porque a igreja estava lotada, estava lá atrás. Foi Jesus que me viu. E a mesma pergunta Ele faz hoje: a quem eu vou enviar? A quem eu vou derramar meus dons e meus talentos para ser usado aqui na terra? Será que alguém aqui essa noite vai querer ser usado por Ele? Será que tua vida é para dedicar a Ele? Igreja, evangelho de cruz é um evangelho que é renúncia. E muitas vezes você vai ter que renunciar a muitas coisas na tua vida. A pastora não quero dizer que você tem que fazer isso, não, tá? Isso aí é você e Jesus. Mas a pastora de vocês, no último período dela, ela se formou. Ela está fazendo enfermagem. E no último período dela, no 9º período, ela se formou a líder de célula. E ela tinha que optar: ou ela terminava a faculdade, ou ela liderava uma célula. E ela deixou de lado os estudos para servir a Jesus. Repita comigo: renúncia. Quantos outros testemunhos a gente pode falar aqui? De um carro que a gente vendeu, a gente ficou a pé 3 anos para a gente investir num projeto do reino. Muitas e muitas coisas você tem que entender que para Jesus o que vale é a tua renúncia, é o teu sacrifício. E pode ficar tranquilo, Deus não fica devendo nada para ninguém. Hoje, Jesus deu para ela um mestrado, não tinha nem faculdade, agora tem mestrado. Quem pode dar um glória a Deus por isso? É mestranda. Mas quantos anos se passaram? Repita comigo bem forte: Jesus não fica devendo nada para ninguém. Tu acha que Jesus vai ficar devendo algo para você? Simples mortal? Mas tudo aquilo que nós fazemos para o reino está sendo contabilizado, e aquilo que você vai colher dele é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Por isso que Jesus fala, né? Busque em primeiro lugar o reino. E já deixa a chave lá em Mateus 6:33. Busque em primeiro lugar o reino. Ele fala: deixa que o resto eu te acrescento, mas busca o reino. Mas só que ser imitador de Jesus é difícil, porque às vezes envolve a empresa, entre aspas, a sua empresa, envolve o seu trabalho, envolve as suas coisas. E você esquece que por Ele, por meio dEle e para Ele todas as coisas. Ei, querido, Jesus vai fazer você reinar em vida. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Sim,
Eu creio que Jesus vai te prosperar em todas as áreas, na tua família, nas tuas finanças, na tua saúde, na tua vida espiritual, na tua vida emocional, sentimental, o que for. Jesus, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele faz milagres, Ele faz prodígios, Ele ressuscita até mortos. Ele vai fazer, mas cuidado com os Isaques, que te coloca como algo muito, a promessa maior do que o abençoador, a bênção maior do que o abençoador, a promessa maior do que aquele que prometeu. Cuidado, igreja. E ser imitador de Jesus é nós olharmos para o nosso eu, sem julgar A, sem julgar B. Cada um vai dar conta para Deus. Não estou aqui para julgar, eu estou como pai espiritual na vida de vocês, para ativar vocês para essa próxima estação, para vocês viverem tudo que Deus tem para a vida de vocês, para que nada fique para trás, nada fique para trás. Em Hebreus 11, olha que interessante, carta aos Hebreus, capítulo 11, no último versículo, abre lá para mim. Esse é o último versículo. Volta um. Hebreus 11. Os heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. Aí tu vai lendo ali, vai vendo todos os homens que foram pontas firmes com o Senhor. Todos eles entram na galeria da fé. Todos eles foram imitadores. Olha quem fala aqui. Todos estes, mesmo tendo obtido um bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Uau! E eu fico perguntando, o que fez eles não receberem a totalidade? Deus tem uma totalidade de promessa para a minha vida e para a tua. Vai bastar eu e você. Se você só tirar um pouquinho o foco dele, acabou. Se você só mirar um pouquinho para o lado, acabou. Se você bater na rocha, acabou. Deus tem promessas sobrenaturais para a gente, mas nós não vamos perder a promessa plena. 2 João 8, versículo 8. Eu profetizo isso aqui sobre a vida de vocês. O louvor pode subir. 1 João, 2, 3 João, a 2, 8. Olha o que o apóstolo João fala. Aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus e escutava a batida do mestre. Ele fala assim: ei, tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço. Aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam a plena recompensa. Por quê? Se tem a plena recompensa, é porque tem a Black Friday de recompensa, porque tem 10% off, 20% off, tem a recompensa parcial e tem a recompensa nula. Qual que vocês querem, igreja? Nula, parcial ou plena? Vou repetir, qual vocês querem? A recompensa que Jesus tem para a minha vida e para a tua: nula, parcial ou plena? E o apóstolo Paulo, com o maior amor do mundo, ele fala assim: tenham cuidado para que vocês não percam aquilo que nós realizamos com esforço. Então, quando o apóstolo até Rina fala sobre isso aí, agora nós construímos uma plataforma, agora o nosso pé direito vai ser o piso de vocês. Ele está dizendo o seguinte: aí, conquistamos isso durante 20 anos com muito esforço, agora depende de vocês continuarem o legado de Jesus Cristo na terra.
Depende de mim, de você continuar o legado desses homens, desses heróis na fé. Mas eu profetizo que vocês receberão a plena recompensa. Por isso que todos os dias para mim, todos os dias, eu quero ser intenso com o propósito de Jesus. Eu quero ser intenso com o reino. Eu quero ser intenso para aquilo que Ele colocou sobre a minha vida. Seja no trabalho, seja no carro, seja no Uber, seja onde for. Aonde eu estiver, eu quero ser intenso naquilo que Jesus faz. Quem vai ser intenso aqui? Numa última viagem, na penúltima viagem que a gente fez, aí estava um guia lá e a gente conversando, e esse guia ia levar a gente para alguns lugares, e aí daqui a pouco a gente está ali conversando, tal, falando de passeio, de rota. Quando acabou aquele propósito, falei, agora vamos para o propósito, qual que eu vim para cá. Daqui a pouco ele estava entregando a vida para Jesus, seguindo Jesus, me manda mensagem, ô pastor, ora por mim aí, que a gente está muito longe. Eu falo, não, está aqui, filho. Segue aqui, toma aqui. Independente de onde você está, você pode ser um instrumento da glória de Deus, você é um ministro de Deus. O ministro de Deus não está de férias. O ministro de Deus não morre, foi promovido. E até quando morre, olha lá, Eliseu tinha feito 13 milagres. Ele morreu, aí todo mundo falou assim, caramba, meu irmão, quase. Puxa, essa foi parcial. Aí estava lá na cova, aí pegaram o morto, jogaram dentro da cova. Quando o morto bateu na cova, encostou no corpo de Eliseu, do profeta, o morto ressuscitou. 14º milagre, mesmo morto. É assim que Jesus vai fazer sobre a tua vida. Mesmo quando o ciclo de Deus se fecha na tua vida, o ciclo de vida aqui na terra se fecha, você vai ser promovido para a eternidade, para vivermos por toda a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Entenda algo, você vai deixar um legado aqui na terra. Algumas pessoas serão tocadas através de você. Talvez essas pessoas que vocês tocaram aqui na terra, que vocês discipularam, talvez vai ganhar nações, talvez vai evangelizar um bairro, evangelizar uma cidade, evangelizar uma igreja, evangelizar uma vizinhança. Às vezes vai ser um apóstolo, vai abrir um monte de igrejas, às vezes vai ser um profeta, às vezes vai ser evangelista, você não sabe, mas o que Jesus conta com você é que você seja um ministro de Deus aonde você passar. Será que tem ministros aqui, imitadores de Deus? Feche teus olhos e aplauda Jesus bem forte, porque Ele é digno de louvor e adoração.